137 metros de comprimento, 23 metros de largura, 3 andares completos. Essas foram as dimensões que Deus entregou a Noé. A história da Arca de Noé é bem conhecida, mas as suas profundezas permanecem inexploradas. Cidades lotadas, não existia mais amor entre os homens, existiam muita corrupção e violência dentro da cidade. Este documentário procura desvendar os mistérios que envolvem a Arca de Noé. Para desvendar os símbolos antigos que foram deixados, muitas coisas por trás dos símbolos deixados ainda há de ser revelado. Começamos examinando o mundo de Noé, plano geral de uma sociedade consumida pela decadência moral. Enquanto Noé obedecia, o mundo ignorava Deus. A maldade se tornara comum e o tempo da misericórdia chegava ao fim. Um mundo onde a humanidade se desviou do seu caminho. Noé observava o caos com tristeza. A cidade ardia em pecado, enquanto o coração do homem se afastava de Deus. Noé, marcado com preocupação e decepção, essa decadência moral preparou o terreno para o julgamento divino. Nuvens escuras se reúnem ameaçadoramente no alto, prenunciando a tempestade que se aproxima. Um relâmpago ilumina o céu, seguido por um estrondo de trovão. Um julgamento proferido através de uma enchente cataclísmica. Aqui vemos a paisagem destacando a desgraça iminente. Textos antigos aparecem, detalhando a maldade da humanidade. A narrativa enfatiza a pura escala larga. Uma vasta planície vazia é mostrada, representando o espaço que a arca ocuparia. As únicas ferramentas da época. Não existia tecnologia. A pergunta é: a maior construção do mundo foi criada apenas com simples ferramentas? A única tecnologia que existia era a fé de Noé. Os desafios eram aparentemente insuperáveis, enfrentados por Noé. Noé se curva em silêncio diante do Senhor. Não apenas uma voz, mas uma ordem divina que mudaria a história. Noé começa a reunir sua família, preparando-se para a tarefa monumental. A família parece apreensiva, mas confia na liderança de Noé. A tarefa de construir a arca era enorme e parecia impossível. Uma tomada ampla revela o escopo do projeto. Noé e seus filhos começam a derrubar árvores, iniciando a construção. O machado mordendo a madeira, simbolizando o início do trabalho. A arca era um vaso de salvação, uma estrutura enorme que para um homem parecia impossível. Noé se dirige à construção, garantindo que cada detalhe seja perfeito. Mãos envelhecidas, firmes e calejadas. Cada marca revelava anos de trabalho, fé inabalável e obediência absoluta. Um farol de esperança em um mundo condenado à destruição. A arca lentamente ganha forma, um testamento de fé e perseverança. Lapso de tempo da construção da arca, abrangendo muitos anos. A comunidade zomba de Noé, descartando seus avisos como loucura. Noé ignora o ridículo, focado na sua tarefa dada por Deus. Olhos firmes e determinados. Noé não via apenas madeira e chuva, via a promessa de Deus se cumprindo. Noé permaneceu firme em sua fé. A câmara mostra a arca concluída, uma estrutura maciça. Animais começam a chegar, atraídos para a arca por orientação divina. Pares de animais entram na arca, encontrando refúgio da tempestade que se aproxima. Noé e sua família guiam os animais para seus espaços designados. A porta da arca se fecha, selando-os lá dentro. Nuvens escuras enchem o céu, sinalizando a iminente inundação. A chuva começa a cair, lentamente no início, depois com intensidade crescente. As águas da enchente sobem, engolindo a terra. A arca flutua na superfície, um farol de esperança. O dilúvio foi uma limpeza da terra, uma enorme devastação causada pela enchente. A arca permanece flutuando, carregando sua preciosa carga. Noé observa as águas furiosas, confiando no plano de Deus. O rosto de Noé refletia fé e esperança. Mesmo em silêncio,
Seu coração confiava no que Deus havia prometido. Noé se ajoelha, cabeça baixa, ouvindo atentamente. Uma voz divina ecoa em sua mente. As dimensões da arca aparecem na tela: 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura, 30 côvados de altura. Uma representação arquitetônica da arca, mostrando seu tamanho enorme. Como Noé pôde construir tal estrutura? Ferramentas antigas estão em exibição: machados, serras e martelos. Um artesão luta para moldar uma grande peça de madeira. Especialistas discutem as propriedades da madeira de gopher, sua resistência e impermeabilidade. Um mapa destaca as regiões onde a madeira de gopher poderia ter sido encontrada. Vigas se unem, tábuas se alinham. A arca começa a tomar forma, não pela força do homem, mas pela ordem ponto de Deus. Como é que Noé garantiu a integridade estrutural da arca? Pesquisadores examinam técnicas antigas de construção naval. Com betume, a arca era selada. Nada ficaria de fora. Cada detalhe seguia exatamente a ordem de Deus. Os trabalhadores aplicam camadas grossas de piche no exterior da arca. Tudo isso é realmente magnífico. O casco maciço da arca está lentamente ganhando forma. A câmara mostra o interior da arca, uma rede complexa de compartimentos. Como a arca foi ventilada para fornecer ar fresco para todos os seus habitantes. Os diagramas ilustram os sistemas de ventilação potenciais. Especialistas discutem os desafios de manter a qualidade do ar dentro da arca. Aqui estão diferentes níveis e seções da arca. Como a arca foi organizada para acomodar tantos animais? Como era o layout interno da arca? As ilustrações retratam vários recintos de animais. Pesquisadores especulam sobre a estrutura interna da arca. Aqui está a arca de diferentes ângulos, enfatizando seu tamanho. Noé supervisiona a construção, com o rosto marcado por determinação. Os filhos dele trabalham ao lado dele, com bastante determinação. A comunidade observa, alguns com ceticismo, outros com esperança. A arca sobe lentamente, um testemunho de fé e perseverança. Nada era aleatório. Cada medida, cada forma, seguia uma sabedoria muito maior que o próprio homem ou engenharia. Especialistas analisam a estabilidade da arca em águas turbulentas. Simulações de computador mostram a arca resistindo a uma tempestade. Vigas curvadas e firmes. A estrutura da arca não foi feita ao acaso, mas para resistir ao que ainda viria. Cada nível tinha uma função. O peso era distribuído com precisão, garantindo o equilíbrio em meio ao caos. Como é que Noé garantiu que a arca não viraria? Pesquisadores estudam flutuabilidade e deslocamento. Por dentro, a arca revelava sua grandiosidade, espaço suficiente para preservar a vida. Como Noé conseguiu realizar um projeto tão complexo? Noé consulta sua família, planejando os próximos passos. Eles trabalham incansavelmente, movidos pela sua fé. Poucos dias para a conclusão da maior estrutura já feita. Como é enorme! Uma maravilha! Especialistas se maravilham com a magnitude do empreendimento. A arca se destaca como um símbolo da engenhosidade humana. Quais eram os desafios, Noé? O mundo fora da arca estava cheio de corrupção. A câmara mostra as nuvens de tempestade a se formarem. O narrador adverte sobre a iminente inundação. A arca está pronta, um farol de esperança. Noé confia no plano de Deus. A arca, um símbolo de salvação. A construção foi um feito de engenharia e fé. O sistema de ventilação da arca era crucial para a sobrevivência dos animais lá dentro. Manter a qualidade do ar no espaço fechado era um desafio significativo. Agora, imagine o pesadelo logístico de abrigar milhares de animais. Espécies diferentes, necessidades diferentes, todas amontoadas em uma única embarcação. Como é que Noé lidou com a enorme variedade de criaturas? Leões, elefantes, pássaros, répteis, um ecossistema completo a bordo. Organizar os animais por tamanho,
temperamento e necessidades alimentares era vital. Considere o problema da gestão de resíduos, toneladas de esterco e urina diariamente. O controle de doenças era fundamental para prevenir surtos. A higiene tinha que ser mantida, apesar dos recursos e do espaço limitados. Os sistemas de descarte de resíduos eram provavelmente primitivos, mas essenciais. Talvez pisos inclinados e canais de drenagem ajudassem a gerenciar a sujeira. O documentário explora possíveis soluções para esses problemas de saneamento. Manter a ordem entre os animais foi outra grande tarefa. Era necessário evitar lutas e ferimentos no espaço confinado. Noé e sua família provavelmente desenvolveram rotinas e estratégias. Agora, vamos considerar os requisitos de alimentos e água. Alimentar milhares de animais por mais de um ano foi uma tarefa monumental, onde eles armazenavam toda a comida e como a racionavam. Grãos preservados, frutas secas e nozes eram provavelmente alimentos básicos. A coleta e o armazenamento de água eram igualmente cruciais para a sobrevivência. A captação de água da chuva e os poços a bordo eram soluções possíveis. O documentário investiga os potenciais métodos de armazenamento e distribuição de alimentos. Imagina a rotina diária. Alimentar, dar água, limpar e monitorar. Noé e sua família trabalharam incansavelmente para manter a arca funcionando. O documentário destaca o imenso esforço necessário. Manter um ecossistema equilibrado dentro da arca era crucial. As relações predador-presa tinham que ser cuidadosamente geridas. Impedir que qualquer espécie se tornasse dominante era importante. O filme explora o delicado equilíbrio que Noé teve de manter. Considere o impacto psicológico de estar confinado por tanto tempo. Para humanos e animais, o estresse deve ter sido imenso. Manter o moral e evitar o desespero era um desafio. O documentário examina o impacto emocional da experiência. A pura escala do empreendimento sublinha a dedicação de Noé. Sua fé, inabalável, e compromisso foram essenciais para o sucesso. O documentário enfatiza a magnitude das responsabilidades de Noé. A logística de alojar e cuidar dos animais é impressionante. O documentário oferece um vislumbre do funcionamento interno da arca. Os desafios da gestão de resíduos e da prevenção de doenças são explorados. O filme destaca a importância do armazenamento de alimentos e água. As rotinas diárias de Noé e sua família ganham vida. O impacto psicológico do confinamento também é considerado. O documentário enfatiza a enorme escala da tarefa de Noé. A organização dos animais era um quebra-cabeça logístico. Prover sustento exigia planejamento e execução cuidadosos. O documentário explora soluções potenciais para esses desafios. A Arca de Noé. Um testemunho da engenhosidade humana e da intervenção divina. O documentário revela as complexidades ocultas desta história icônica. O interior da arca, um microcosmo do mundo, preservado contra a tempestade. Os sons de milhares de animais enchiam o ar dia e noite. O cheiro de feno, terra e almíscar animal permeava cada canto. A luz fraca que entrava pelas janelas da arca criava um brilho sinistro. Os animais, pressentindo perigo, permaneceram em sua maioria calmos e subjugados. A arca, um santuário flutuante, navegou pela enchente furiosa, um símbolo de esperança em meio à devastação, uma promessa de um novo começo. O documentário revela os segredos da arca, um por um. A Arca de Noé. Uma investigação cinematográfica sobre um mistério atemporal. Faça uma arca de madeira de cipreste, de vida, a em compartimentos e revista, a de betume por dentro e por fora. Assim fará 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Gênesis 6, versículo 14. A câmera percorre a paisagem inundada, mostrando a total devastação. A enchente remodelou a Terra, deixando uma marca indelével em sua geologia. Imagens de satélite, mostrando o impacto potencial da enchente na superfície do planeta.
formas geológicas, evidência de inundações passadas, sugerindo a história volátil da Terra. Modelos climáticos, simulação dos efeitos potenciais da inundação no clima global. Ecossistemas perturbados. O delicado equilíbrio da natureza lançado em desordem. O documentário destaca o poder transformador deste evento global. A pura escala de destruição, um testamento da magnitude do julgamento divino. O último trovão, a tempestade chega ao fim. A história, contada depois do dilúvio. Gênesis 8. As águas baixam, a arca repousa. Noé solta o corvo e a pomba-ponto sai da arca. A porta da arca rangeu ao abrir, revelando um novo mundo. Animais emergiram, explorando cautelosamente seus arredores. Noé e sua família pisaram no chão lamacento. Uma sensação de alívio e gratidão os invadiu. Eles construíram um altar e ofereceram um sacrifício a Deus. Deus prometeu nunca mais destruir a terra com um dilúvio. Um arco íris apareceu no céu, um símbolo desta aliança. A narrativa muda para o repovoamento da terra. Os descendentes de Noé se espalharam, estabelecendo novas comunidades. A civilização humana começou de novo, aprendendo com o passado. A arca tornou-se um símbolo de proteção e obediência. Representava a esperança face ao julgamento divino. A história da Arca de Noé carrega um profundo significado espiritual e ensina a importância da fé e da retidão. Destaca as consequências da decadência moral. A narrativa explora as lições para a sociedade contemporânea. Estamos a dar ouvidos aos avisos de destruição ambiental? Estamos a lutar por justiça e compaixão? A história da Arca de Noé nos desafia a refletir. Isso nos lembra do poder da resiliência. Mesmo diante de adversidades esmagadoras, a esperança permanece. A arca permanece como um testamento da engenhosidade humana. Também representa a intervenção divina. O documentário explora o poder duradouro da história. Continua a inspirar o público de todas as gerações. Os temas da fé e da redenção ressoam profundamente. A narrativa investiga a arca como um vaso de esperança. Carregava a promessa de um novo começo. A enchente serviu como uma limpeza do velho mundo. Uma nova aliança foi estabelecida com a humanidade. O arco íris tornou-se um símbolo da promessa de Deus. A história enfatiza a importância de dar ouvidos aos avisos. Noé ouviu a Deus e salvou sua família. Devemos também ouvir os avisos do nosso tempo. O documentário examina o significado simbólico da arca. Representa a proteção contra o julgamento divino. Também simboliza a obediência à vontade de Deus. A narrativa destaca o poder duradouro da fé. A fé de Noé o sustentou durante o dilúvio. Nossa fé e pode nos sustentar em tempos difíceis. A história da Arca de Noé é um conto intemporal. Continua a desafiar-nos e inspirar-nos hoje. O documentário explora a relevância da história. Examina o seu significado para a sociedade moderna. Os temas da fé e da esperança ainda são relevantes. Podemos aprender com o exemplo de obediência de Noé. A arca representa a possibilidade de renovação. Mesmo após a destruição, uma nova vida pode surgir. A história da Arca de Noé é um testemunho de esperança. Isso nos lembra que mesmo na escuridão, a luz pode ser encontrada. O legado da arca perdura como um símbolo de fé. É uma lembrança da promessa de Deus à humanidade. A terra se recupera lentamente, a vida retornando após a devastação da enchente. Novos começos emergem. A humanidade reconstrói-se, espalhando-se pela terra, guiada pela esperança e por um novo começo. A arca se torna um símbolo, uma lembrança tanto da destruição quanto da salvação. Representa a proteção contra a ira divina, um receptáculo de obediência e fé inabalável. O arco íris aparece, uma promessa, uma aliança entre Deus e todas as criaturas vivas. A história de Noé transmite lições profundas, ecoando através dos tempos. Fé diante da adversidade, resiliência em tempos de crise e a importância dos avisos. Esses temas ressoam profundamente
mantendo relevância para a sociedade contemporânea. A história da Arca inspira, desafia e provoca reflexão ao longo das gerações. Agora, sintetizamos os elementos históricos, bíblicos, estruturais e simbólicos. Uma compreensão abrangente da Arca de Noé emerge, revelando sua natureza multifacetada. O documentário culmina com uma reflexão sobre o legado duradouro da Arca, sua relevância contínua em um mundo que lida com desafios ambientais é clara. As complexidades morais persistem, exigindo considerações éticas e ações responsáveis. A história nos obriga a confrontar nossos próprios papéis na formação do futuro. Estamos a dar ouvidos aos avisos do nosso tempo? Estamos a construir as nossas próprias arcas? A narrativa deixa o público com uma sensação de admiração e espanto, incentivando a exploração e a contemplação adicionais desta história intemporal. A arca permanece como um testamento da engenhosidade humana e da intervenção divina, um símbolo de esperança face a adversidades esmagadoras, um farol na tempestade. A pura escala da arca é visualizada, ofuscando as estruturas modernas. A câmara percorre modelos detalhados, mostrando sua complexidade interna. Entrevistas com especialistas discutem os desafios dos cuidados com animais e do gerenciamento de resíduos. Sequências animadas ilustram o impacto da enchente na geologia da Terra. Acadêmicos debatem a precisão histórica e o significado simbólico da narrativa. O arco íris aparece novamente. Um arco vibrante contra um céu tempestuoso. O desenho de uma criança da arca, um símbolo de esperança para as gerações futuras. A câmera foca-se em textos antigos, revelando as origens da história. O documentário enfatiza a necessidade de uma gestão responsável do planeta. A história da arca serve como um conto de advertência, exortando-nos a agir antes que seja tarde demais. A cena final permanece no horizonte, uma vasta extensão de possibilidades. A silhueta da arca desaparece na distância, uma lembrança do que foi e do que poderia ser. A voz do narrador ecoa. A história da Arca de Noé continua a ressoar. O público é deixado a ponderar as lições aprendidas e os desafios que estão por vir. A tela escurece, deixando uma impressão duradoura de esperança e responsabilidade. Os temas de fé, resiliência e alerta da história são visualmente reforçados. Vemos imagens de comunidades trabalhando juntas para superar desafios ambientais. Cientistas que estudam as mudanças climáticas, ecoando a urgência da missão de Noé. Indivíduos fazendo escolhas sustentáveis, construindo suas próprias arcas na vida diária. O documentário sublinha a importância da ação coletiva e da cooperação global. O legado da arca estende-se para além da interpretação religiosa, abrangendo valores universais. Torna-se um símbolo do potencial humano, tanto para a destruição quanto para a criação. A narrativa desafia-nos a escolher, sabiamente, a construir um futuro melhor para todos. A cena final mostra um grupo diversificado de pessoas trabalhando juntas em um projeto. Eles estão plantando árvores, limpando um rio poluído, construindo uma comunidade sustentável. Suas ações refletem o espírito de Noé, preservando a vida e construindo um novo mundo. O documentário conclui com um apelo à ação, exortando os espectadores a se envolverem, fazer a diferença em suas comunidades, proteger o planeta para as futuras gerações. A história da Arca não é apenas um conto do passado, mas um projeto para o futuro. Lembra-nos que mesmo perante adversidades esmagadoras, a esperança pode prevalecer. A imagem final é um close-up de uma única semente sendo plantada em solo fértil, um símbolo de novos começos, de potencial e do poder duradouro da vida. As palavras finais do narrador. A jornada da arca continua em cada um de nós. O filme termina com uma montagem de imagens inspiradoras de gestão ambiental. Pessoas trabalhando juntas, protegendo a vida selvagem e criando comunidades sustentáveis. A mensagem de esperança e resiliência da arca ecoa por todo o mundo. Uma cena final da Terra, vista do espaço. Um planeta azul frágil que precisa de proteção. O P, o Acuti, Blico, Eacuti.
incentivado a aprender mais e a tomar medidas para proteger o planeta.